Olá pessoal, boa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós estamos numa modalidade um pouco diferente da nossa convencional, mas eu acredito que é importante também todos os alunos, já se adequarem à modalidade online, uma vez que muitos cursos hoje são à distância, online. Então acaba que o nosso curso aqui do Bacharel Livre em Teologia, ele acaba se tornando também um curso híbrido, Aulas presenciais e também agora com aulas online. Isso facilita bastante, nos ajuda e faz com que você, aluno, também já venha se adaptar aí a novas atividades, tá bom? Nós vamos ser bem claros aqui, objetivos, e estaremos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, tá bom? Bom, hoje nós estamos iniciando uma nova disciplina no nosso curso, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a disciplina de Cristologia, a doutrina de Cristo, ok? Então, a partir de hoje, as nossas aulas serão aplicadas, o conteúdo da disciplina da Cristologia. Vale lembrar que nós temos um material muito bom, que nós já disponibilizamos também para todos os alunos, que é a Teologia Sistemática de Stanley Horton. É uma perspectiva pentecostal, um livro da CPAD. Esse livro, irmãos, é importante que vocês tenham ele também físico, não apenas em arquivo PDF. É muito importante para vocês, alunos, estudiosos, teólogos, terem em irmãos aí a Teologia Sistemática de Stanley Horton. Então, toda a nossa disciplina da Cristologia, ela é baseada, tá bom? Principalmente aí no conteúdo, na literatura de Stanley Horton, tá bom? Com bastante tranquilidade aí para vocês fazerem as suas anotações. O bom da aula online é que vocês podem fazer anotações, voltar o vídeo, ouvir novamente, então isso aí ajuda bastante aí para o aprendizado de vocês, ok? Então vamos lá começar com o nosso material. Durante toda essa disciplina da Cristologia, a doutrina de Cristo, nós vamos aprender aí, vamos passar, na verdade, por todos esses tópicos, tá? Nós vamos falar sobre o Cristo das Escrituras, os anticristos, os nomes de Cristo, a natureza, a humilhação e exaltação, os ofícios, vamos falar sobre o Jesus histórico, vamos falar sobre a soteriologia em Cristo. Também dois pontos importantes aí nós vamos abordar, vai ser a Cristologia em Bultmann e Calbart, teólogos do século XX, extremamente importantes aí na academia, na história. Então nós vamos, através da cosmovisão de Barth e Bultmann, também ter esse aprendizado aí na Cristologia, tá bom? Nosso curso é um curso pentecostal, então a Cristologia pentecostal e a Cristologia contemporânea. Então são os tópicos que nós vamos abordar na disciplina de Cristologia, ok? Então anote o máximo que puder. Nós vamos colocar também no nosso grupo aí algumas referências de literatura, tá bom? Da nossa disciplina, para que vocês possam aí estar aumentando o arquivo de vocês, poderem estar investindo na biblioteca de vocês, ok? Então vamos iniciar de conteúdo. Já estamos aí com 4 minutos de aula, vamos tentar fechar uma aula em 60 minutos. Claro que nós vamos deixar bastante coisa para as nossas aulas presenciais, mas hoje no título assim de abertura, nós vamos começar a pensar a Cristologia nessa primeira apresentação da disciplina, tá bom? Então vamos lá. Para iniciarmos nossa jornada acadêmica, é fundamental compreendermos que a Cristologia não é apenas uma subseção da teologia, mas o próprio coração do organismo teológico. Como costumamos dizer na tradição de Stanley Horton, toda teologia que não começa e termina em Cristo é mera filosofia, tá? Então, nesse primeiro ponto, o que eu quero que você pense comigo aqui? Quando nós estudamos a Cristologia, nós estamos falando do ponto principal da teologia, o cerne da questão,
tá? É o coração do organismo teológico. Estudar quem? Cristo, a sua vida e a sua obra. Então não é apenas mais uma disciplina, é a principal disciplina, podemos dizer assim. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre Cristo, sobre Jesus, a sua vida e a sua obra. Então tudo é por Ele, tudo para Ele, tudo é sobre Ele, ok? Então, quando nós falamos em teologia, nós temos que ter na nossa mente Cristo, Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Então, uma teologia saudável, uma teologia bíblica, ela começa em Cristo e termina também em Cristo. Bom, então aqui nós estamos trazendo essa informação, por quê? Para que você venha compreender que nós estamos aí na principal disciplina do nosso curso. Precisamos compreender Cristo, Jesus, a sua vida, a sua obra. Por quê? Porque através da vida de Cristo é que nós nos moldamos espiritualmente. A nossa fé precisa ser pautada não em teólogos, mas em Jesus. Em Jesus. Então, toda a nossa vida espiritual, né, o nosso exemplo de homem, o nosso exemplo de fé é Jesus. Então, quando nós entramos em uma disciplina que fala sobre Ele, a sua vida e a sua obra, nós temos que assimilar, absorver o máximo possível dessa disciplina, tá bom? A palavra Christos, né? Quando nós vamos na etimologia da palavra ali, ela deriva do grego Christos, que significa ungido, tá bom? Então, Christos, ungido, Messias e Logos, palavra, estudo, tratado. Portanto, Cristologia é o estudo sistemático da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Eu gosto muito da etimologia porque quando nós encontramos uma palavra principal, seja num versículo, seja num estudo que nós estamos realizando, é importante nós irmos lá na etimologia, no original daquela palavra, para pegar o significado. Então, Cristo, ungido, né, o Messias. Então, logos, palavra, estudo. Então, estudo do ungido. Né? Então, nós vamos estudar sobre a vida, né, a pessoa de Cristo e as suas obras. Na academia, dividimos esse estudo em dois grandes eixos. Então, aqui é para você entender melhor a nossa disciplina. Se nós pudéssemos resumir essa disciplina em dois tópicos principais: a pessoa, quem é Jesus? Foca na sua natureza divina, na sua natureza humana e como essas duas se unem em uma só pessoa. É a união hipostática que nós vamos falar na nossa disciplina. Então, o primeiro eixo principal dessa disciplina aqui, a pessoa de Jesus. Então, Jesus é 100% homem, humano, mas ao mesmo tempo 100% divino, 100% Deus. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Como que essa união acontece, essa união hipostática? Tá? Então, o primeiro eixo, a pessoa. E o segundo eixo, o segundo tópico, né, importante que nós podemos destacar aqui, as obras. O que Jesus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Então, quando nós falamos das obras, ela foca no ministério terreno de Cristo. Seu sacrifício na cruz, né, a ressurreição, a intercessão atual e o seu retorno glorioso. Então, perceba, se nós pegarmos aí a cristologia, dividirmos elas em dois pontos principais para nós entendermos a disciplina. Primeiro, a pessoa, quem é Jesus? 100% homem, 100% Deus. Como a teologia explica isso? Através da palavra de Deus. E um outro tópico muito importante, o que ele fez, as obras de Jesus. Né? Não apenas o que ele fez, mas o que ele faz hoje na nossa vida. Qual é a ação de Jesus hoje na nossa vida? E também o seu retorno glorioso, né? O futuro. Quais são essas obras aí que Cristo há de realizar no futuro?
tá bom? Então, o que realmente estudamos? 4 pilares aí importantes para nós aí. Primeiro, a pré-existência e encarnação. É o primeiro ponto que nós vamos passar aqui. Então, nós vamos aprender que Jesus, a sua história, né, não começou na manjedoura. Muitas vezes nós nos lembramos daqueles filmes, né, a história de Jesus. Quantos filmes você já viu sobre Jesus? E a história começa ali com aquela criança ali na manjedoura, um lugar bem pobre, bem humilde, os seus pais ali no meio dos animais. Então, aquilo acaba que vai impregnando na mente daquela criança, daquele jovem, daquele adulto. Mas quando você se lança em aprender através das escrituras, através da palavra de Deus, nós vamos aprender que Cristo, né, ele era pré-existente. A existência eterna com o Pai e o ministério de como o Verbo se fez carne. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, por exemplo. Vamos fazer leitura da palavra aqui em João, Evangelho de João, capítulo de número 1. Como que João já abre, né, a sua literatura? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, peraí. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus desde o princípio. Então, a história de Jesus, de Cristo, não começa na manjedoura, mas começa lá no início com Deus, pré-existência. Olha o que diz o versículo 14 aqui, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então, antes desse Verbo se manifestar em carne e habitar no meio de nós, no versículo 14, o versículo 1 vai nos dizer que ele era o quê? Pré-existente. No início ele estava com Deus e ele, ó, era Deus. Então, um ponto importante aqui nos nossos estudos, o primeiro pilar, a pré-existência de Jesus e a sua encarnação. Cristo não começa a sua história na manjedoura, mas lá no início com Deus, porque ele era Deus. Segundo pilar importante, as evidências, nós vamos estudar as evidências das naturezas. Analisamos as provas bíblicas de que ele era 100% Deus, milagres, os atributos divinos, títulos. Lembra dos atributos incomunicáveis? Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Uma vez que Cristo era Deus, ou nós podemos dizer que Cristo é Deus. Atributos incomunicáveis, onipresente, onisciente, onipotente, tá? Mas ao mesmo tempo, 100% homem. Então nós vamos ler versículos na palavra de Deus, onde vai relatar Jesus também como homem. Passou fome, se cansou, teve sentimentos, teve uma morte real, literal. Então nós vamos passar pelo estudo da natureza de Cristo. Esse mesmo Cristo que, como Deus, né, tem atributos incomunicáveis, aqueles que não são compartilhados com os humanos, ele também foi um homem, né? João 1,14, habitou no meio de nós. O terceiro pilar, que nós iremos estudar também na nossa disciplina, vai falar sobre os ofícios mediadores. Então, nós vamos aprender que Cristo ele atuou como profeta, como sacerdote e como rei. É isso mesmo. Então, ele atuou como o nosso profeta, trazendo a palavra, como sacerdote, oferecendo-se como sacrifício e intercedendo, mas também como rei, governando a igreja e o universo. Então, nós vamos aprender aí sobre os ofícios de Cristo na nossa disciplina, tá bom? Os ofícios de Cristo é um ponto muito importante na cristologia, ok? E o quarto pilar aí importante também é os estados de Cristo. O contraste entre o seu estado de humilhação, certo? E... Opa, deixa eu voltar aqui.
e do seu estado de exaltação, né? Então nós vamos falar da encarnação, a sepultura, e vamos falar também da ressurreição, a sua posição à destra de Deus. Então nós vamos falar sobre os estados, né? Todos os estados que Cristo passou, né? Durante a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e o seu ofício hoje, tá bom? Então são aí, nós podemos destacar aí quatro pilares importantes aí na nossa disciplina, tá bom? Para facilitar um pouco mais o seu entendimento, o nosso desafio é pegar o conteúdo e tentar descomplicar isso para que você possa compreender de uma forma muito melhor aí o aprendizado. Lembrando, claro, todavia, que é importante que você se debruce sobre esses materiais, que você faça suas próprias pesquisas, que você faça seus próprios, né, estudos aí, e quanto mais você faz isso, mais você vai aprender, tá bom? Por que isso importa, irmãos? Nós estamos na igreja, já aceitamos Jesus como Salvador, né? Estamos aí vivendo dia após dia na presença dele. Então, o que importa a nós? Qual que é a necessidade de nós aí estudarmos a palavra de Deus e aprendermos mais sobre a vida, o ministério de Cristo, né? Primeiro, para não adorar um Cristo imaginário. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem de Cristo como uma figura folclórica. Um Cristo dos desenhos, um Cristo da sua própria imaginação, um Cristo bonito. E nós precisamos, quando nós debruçamos sobre a palavra, nós vamos aprender que Cristo, ele não é apenas um personagem da história, mas foi alguém real, que esteve presente, né, no meio da humanidade, que hoje está ao lado de Deus, né, também intercedendo, atuando diretamente na nossa vida. Então, sem a cristologia bíblica, tá? Gosto muito de dizer isso, a cristologia é bíblica. As pessoas criam Jesus paz e amor, que não confronta o pecado, ou um Jesus apenas místico, que não se importa com a história. A disciplina ela vai então nos ancorar no Jesus real, o Jesus das Escrituras. Isso é importante demais, porque quando nós aprendemos sobre o Jesus, o Cristo das Escrituras, nós vamos ter um conhecimento muito maior da sua doutrina, do seu caráter, daquilo que ele também espera de nós, tá? Então vamos aí na palavra de Deus aí, 1 João, capítulo de número 1, o versículo 1 ao 3, está escrito assim, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e tocamos com as nossas mãos, a palavra da vida. Porque a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso também vos anunciamos, para que igualmente mantenhais comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, né? Não é um Cristo imaginário, mas é um Cristo real nas Escrituras, um Cristo literal, onde as pessoas viram e onde as pessoas também ouviram. Olha aí a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pois não vos anunciamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas habilidosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, né? Então não é um Cristo místico, não, é um Cristo real, um Cristo verdadeiro, um Cristo que habitou no meio do seu povo, um Cristo que pregou, que foi visto, as pessoas caminharam ao lado dele. Então nós estamos falando de um Jesus bíblico. Tá? Então, por que isso importa aprender isso? Porque nós vamos aprender que Cristo não é um personagem imaginário, mas um personagem real, bíblico, né?
O Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, vai nos dizer no versículo de número 39, olha aí, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem-me e verifiquem, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Um Jesus que foi crucificado, morreu na cruz, foi pregado no madeiro, seus pés e suas mãos foram perfurados com os pregos romanos. Esse é o Cristo, irmão. É o Cristo bíblico, não um Cristo imaginário, um Cristo, como eu coloquei, paz e amor, místico, não. Mas um Cristo que enfrentou dores, morreu por mim e por você, por nossos pecados. Então, um Cristo que sofreu. Um Cristo que sofreu. Então, muitas pessoas, Jesus é paz e amor. Não, irmão, Jesus, ele é paz, amor, mas ele também é justiça, porque ele pagou um preço de sangue. Foi crucificado. Então, quando nós olhamos para esse Cristo bíblico, nós começamos a criar, né, na nossa mente, entender tudo o que ele passou, sofreu por nós. E isso é muito importante na construção da nossa fé, tá bom? Seguindo aí, isso importa para nós identificarmos as heresias, né? Existem muitas heresias sobre Cristo aí ao longo da história, ao longo desses 2026 anos aí. A maioria dos erros doutrinários, as seitas, elas começam com uma visão errada de Jesus. Se você erra em quem Jesus é, você erra em como a salvação funciona. Então nós temos que ter a noção exata de quem é Jesus, as suas obras. Olha o que diz o texto aí de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler aqui. Efésios 4, do 13 ao 14. Até que todos cheguemos à unidade de fé. Vamos ler o 12, 13 e 14. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha, até que cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, nós precisamos ter um conhecimento pleno, completo, da vida, de quem é Jesus e da sua obra também. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele vai dizer no capítulo 2, aí, acompanha comigo na sua Bíblia aí, ó. Colossenses 2:8. Cuidado, para que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não conforme Cristo. Porque nele habita de maneira corpórea toda a plenitude da divindade. Então preste atenção nessa palavra aí, né? Existem muitas filosofias, vãs sutilezas, né? Segundo a tradição dos homens, que não são conforme Cristo. Então, quando nós conhecemos quem é Jesus, as suas obras, nós vamos ter um pleno conhecimento. E esse pleno conhecimento não vai na contramão daquilo que as filosofias, as vãs filosofias, né? Porque existe a boa filosofia e as doutrinas humanas. Então, importa conhecer sobre Cristo e o seu ministério, a sua obra, para que nós não venhamos cair, né, nas heresias, tá bom? Outro ponto importante, porque importa a cristologia, conhecermos a Cristo, né, a sua obra, para a pregação do evangelho pleno, ou seja, do evangelho corretamente. Então, quantas pessoas estão pregando um Cristo aí, um Cristo que aceita qualquer coisa, como se Cristo não tivesse pagado um alto preço, um preço de sangue na cruz do Calvário, né? Quantos estão pregando aí que Jesus, ele é apenas, né, paz e amor?
não pregando que ele é justiça, que ele fala sobre arrependimento, né? Então, na visão de Horton, por exemplo, se você conhece a cristologia, você entende que o Jesus que salva é o mesmo que cura, o mesmo que batiza no Espírito Santo. A teoria alimenta a sua fé para orar pelos enfermos e buscar o avivamento. Então, principalmente no pentecostalismo aí, nós vamos ver que quando nós pregamos o evangelho de uma forma correta, plena, uma das verdades é que Cristo, ele nos capacita, nos forneceu, né, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E isso, né, nos batiza, nos capacita, é por meio dele que nós somos curados. Vamos ler o texto de Romanos aí, Romanos capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia na mão aí, Romanos, capítulo 1, do versículo 1 a 4. Olha o que está escrito aí. Olha o que Paulo diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que anteriormente havia sido prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, sobre seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi, designado Filho de Deus com poder, conforme o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O mesmo Paulo, quando escreve, né, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 2, ele diz: decidi não saber de nada entre vocês, senão de Jesus Cristo e este crucificado. Então, para que nós venhamos pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, não esse evangelho barato que tem sido pregado hoje, nós precisamos saber quem é Cristo, as suas obras. Quando nós temos esse pleno conhecimento, nós vamos entender que ele não apenas morreu na cruz por nós, se entregou por nós, mas também, né, também ele nos proporciona a vinda do Espírito Santo de Deus, que hoje nos capacita, nos cura, nos batiza, e assim, de uma forma correta, plena, bíblica, nós pregamos o evangelho verdadeiro. Então, por que tudo isso importa, bispo? Para que nós venhamos ter essa plenitude de conhecimento. Sobre quem nós estamos pregando? Quando nós pregamos sobre uma obra de Cristo, nós temos que saber o porquê ele fazia isso, qual era a intenção desse ensinamento, como que isso impacta na nossa vida hoje, aqui em 2026. Tá bom? Então, isso importa para nós termos uma pregação eficiente, plena, bíblica. Tá bom? Então, estudar cristologia é como ajustar o foco de uma lente. De repente, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, começa a fazer sentido. Então, Jesus ele deixa de ser um personagem de vitral e passa a ser o quê? O Senhor vivo que caminha entre os candeeiros da sua igreja. Então, quando nós aprendemos mais sobre a cristologia, sobre Cristo, a sua vida e a sua obra, ele deixa de ser um personagem místico, ele deixa de ser aquela criancinha da manjedoura que nós aprendemos nos filmes agora, ele passa, né, a nos ensinar o seu senhorio, a sua autoridade, o seu poder. Nós aprendemos que ele está caminhando entre os candeeiros da igreja, ele está presente. Vamos na palavra de Deus? Vamos lá em Apocalipse 2:1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreva ao anjo da igreja em Éfeso: isto diz aquele que conserva na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha aí. Então, as igrejas, Cristo ele caminha no meio das suas igrejas. Olha o versículo 12. Versículo 12 aí. Deixa eu ver aqui. Vamos no capítulo 1. Volta um capítulo aí. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha o que está escrito aí. E voltei-me
para ver quem falava comigo. E ao me voltar, eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros havia alguém, semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica longa, cingido ao peito com um cinto de ouro. Irmãos, é Cristo quem caminha no meio da sua igreja. Né? É Cristo. Então, aprender a cristologia, quem Ele é, as suas obras, nós vamos ter a perfeita e plena noção, o seu senhorio, a sua autoridade, nós vamos compreender melhor, ter uma reverência maior, respeitar a autoridade de Cristo, conhecer as suas obras, irmãos, é maravilhoso, porque é um desafio, cada obra de Cristo que nós temos acesso, como que isso impacta na nossa vida hoje, como que nós aplicamos hoje na nossa vida, né? Não é simplesmente ler sobre um milagre, ou através de uma leitura bíblica entendermos o caráter de Cristo. Então, é um desafio maravilhoso, porque nós vamos pegar esse conhecimento e aplicar na nossa vida. E assim nós vamos construindo, né, essa mente teológica alicerçada na palavra de Deus, tendo esse conhecimento de tudo aquilo que Ele já fez por nós, daquilo que Ele faz hoje e daquilo que Ele ainda irá fazer. Então, a cristologia é uma disciplina aí maravilhosa, uma disciplina muito importante aí para o nosso ministério. Amém? Então, antes de nós começarmos a falarmos de quem Cristo é e as suas obras, eu trouxe algo interessante para vocês aqui. Eu quero que você reflita bem, com calma, nesse ponto, que fala sobre as heresias, como que isso impacta na nossa vida e como que nós temos que responder a isso, certo? Então, quem não é o Cristo das Escrituras, então decidi pegar esse caminho para que você tenha um entendimento melhor daquilo que nós queremos trazer com essa disciplina, tá bom? Então, primeiro, quem não é? Ele não é o bom mestre moralista, ou seja, o Cristo do liberalismo, daquele que tudo pode. Não. Muitas religiões e correntes seculares aceitam Jesus como um grande filósofo ou professor de ética, mas negam a sua divindade. Quem dizem que ele é? Ele é apenas um homem evoluído que ensinou o amor e a tolerância. Qual que é o erro teológico disso? Se Jesus é apenas um bom mestre e não é Deus, ele é, na verdade, um mentiroso, um lunático, pois ele afirmou ser como o Pai, né? Em João 10:30. Um bom mestre não me enganaria seus seguidores sobre a sua própria natureza. Então, muitos pensam, né, nas suas vãs filosofias, que Cristo ele foi apenas uma pessoa iluminada, né, um homem que teve um conhecimento extraordinário, né, e repassou isso para outras pessoas. Mas vamos lá em João 10:30? O que a palavra de Deus diz? Por isso que nós falamos, o Cristo das Escrituras, o Cristo bíblico, tá bom? Então, em João 10, versículo 30, ó, eu e o Pai somos um. Então, eu e o Pai somos um. Então, ele não é apenas esse homem sábio que, né, repassou o seu conhecimento, não. Ele e o Pai é um. Ele é o próprio Deus. Na Trindade, o Filho de Deus, tá bom? Então, para muitos moralistas, liberalistas, né, ele foi apenas esse grande homem sábio evoluído, tá? Então, o primeiro, quem não é o Cristo, ele não era apenas um bom mestre, tá bom? Mas ele era o próprio Deus, o Filho de Deus na Trindade. Segundo aí, ó, quem não é o Cristo das Escrituras, ele não era um avatar ou um espírito evoluído, né? Algo esotérico, algo místico, não. Então, nesse pluralismo religioso, irmão, são tantas religiões que nós temos por aí hoje, né? O espiritismo, teosofia, na Europa, irmão, bruxaria, tantas coisas terríveis, né? Então, para eles, Jesus foi apenas mais um. Só mais um que se destacou.
né? Ele foi um médium perfeito, um Cristo planetário, um avatar que alcançou um nível de iluminação que todos podem alcançar. Então, para muitas religiões aí, aqui no Brasil, por exemplo, se destaca mais as religiões afrodescendentes, mas na Europa, por exemplo, né, a questão do esoterismo, da bruxaria é muito forte. E para esses círculos, os espíritas, Cristo, ele foi algo assim esotérico, um ser iluminado que pode ser alcançado, que as pessoas também podem ser como ele, né? Então, qual que é o erro teológico nisso tudo, irmãos? Então, isso vai negar a unicidade de Cristo, tá? Então, Cristo, ele não alcançou a divindade. Ele é Deus desde a eternidade. Ele não é um ser que evoluiu, né? Às vezes você já ouviu falar algum espírita falar, você tem um dom, você precisa evoluir isso daí e tal, né? Então Jesus foi um ser iluminado, você também tem um ouvido bom para precisa ser desenvolvido essa espiritualidade em você e tal, mas não, irmãos, Cristo ele não evoluiu para ser Deus, ele já era Deus desde a eternidade. Então, nosso segundo ponto de hoje aí, ó, quem não era o Cristo, ele não era um espírito evoluído, não, irmão, ele era o próprio Deus, tá bom? Mais um aqui, quem não é o Cristo, ele não foi um revolucionário político, ideológico, não. Muito comum em interpretações puramente sociológicas, como em vertentes extremas da teologia da libertação. Então, para muitos aí, Cristo foi apenas mais um socialista, né? Um revolucionário, né? Que convenceu pessoas ali a seguir a ele os seus ensinamentos, né? Para muitos aí, Cristo ele foi mais um ativista social, cujo único objetivo era derrubar o Império Romano e libertar os pobres da opressão econômica. Então, hoje, nós vemos aí a teologia da libertação, por exemplo, que é material para uma outra aula, eles vão citar muitos versículos bíblicos aí para querer mostrar que Cristo era um socialista, um revolucionário que veio ali, juntou pessoas, difundiu seus pensamentos ali para derrubar o Império Romano, né? Então, qual que é o erro teológico disso, irmãos? Então, primeiro, Jesus ele se preocupava com a injustiça, tanto que ele pregou a justiça. Mas ele pregou o que também? Que o seu reino não era deste mundo. Vamos ler lá em João 18, 36? Olha o que ele diz lá em João 18, 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus ministros se empenhariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Então, muitos reduzem Jesus a um líder político, um socialista. Então, quando fazem isso, eles ignoram a sua missão principal, que era o quê? Libertar o ser humano do pecado e da morte. Porque o pecado gera morte. Então, o reino que ele veio pregar é o reino de Deus, a justiça de Deus, não a justiça desse mundo, não para pegar espada, não, irmãos. Então, Cristo, ele não era um revolucionário político, tá bom? Mais um aí, quem não é o Cristo das Escrituras? Ele não era o gênio da lâmpada, irmãos. Não. Nós vemos hoje aí, por exemplo, a teologia da prosperidade, extremamente perigosa, né? Que vem pregando Jesus que vai te dar dinheiro, que só vai te dar coisas boas, né? Se você der 100, ele vai fazer virar 1000. Se você der 1000, vai fazer virar 100 mil. Se você der 100 mil, vender seu carro, sua casa, ele vai fazer virar 1 milhão. Então, irmãos, Cristo ele não era um gênio da lâmpada, né? Isso é um folclore perverso, né? De homens, né, terríveis que querem roubar o dinheiro do povo e criaram aí a teologia da prosperidade, certo? Então, Cristo ele não é um servo dos desejos humanos, cuja função é garantir conforto, riqueza, ausência de problema para quem tem fé, não, irmãos. Então, infelizmente, quando as pessoas não têm o pleno conhecimento do Cristo das Escrituras,
acaba caindo em vários contos, né, da carochinha aí, achando que Cristo ele é um gênio da lâmpada, né? Ele é um Cristo moderno que vai atender todos os seus desejos. Não, isso acaba invertendo, né, o senhorio de Cristo. No Novo Testamento, nós somos servos, não ele o nosso servo. Então, muitos acham que conseguem colocar Cristo na parede. Muitos acham que conseguem colocar Cristo, né? Ó, você vai fazer o que eu quero, eu vou dar tanto, você vai me devolver tanto, essa porta tem que abrir, você vai abrir, tal, tal, tal. Então, quando nós olhamos para o Cristo das Escrituras, irmãos, ele nos chama, o que diz lá em Mateus 16, 24. Eu quero ler com você. Você que está com a sua Bíblia, já marca, já arrisca aí, ó. Olha o que diz aí Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, o Cristo das Escrituras, ele nos chama para tomarmos a nossa cruz. Não para evitá-la e trocá-la, negociar ela por bens materiais. Não. Pelo contrário. Então, a importância de nós aprendermos sobre o Cristo das Escrituras, o Cristo bíblico, né? Não cairmos em heresias, em contos, em erros teológicos, né? Ele também não era apenas um profeta. Não. Ele não era apenas um profeta. Nós vamos falar que ele teve 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Mas ele não foi apenas um profeta como o islamismo e o judaísmo acredita a ele. Né? Então muitos acham que ele foi apenas um precursor de Maomé, um profeta judeu que foi mal interpretado por Paulo. Muitos acham que Cristo foi apenas mais um entre vários profetas que Deus falou. Então isso nega a ressurreição. Se Jesus não morreu e ressuscitou, irmãos, a nossa pregação é vã. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 14. 1 Coríntios, Paulo ele vem defendendo sobre a ressurreição. Muitos estavam duvidando, lançando heresias sobre o povo, né? Como se Cristo verdadeiramente não tivesse morrido e ressuscitado, porque um profeta como os outros haveria recebido as profecias de Deus e morreu e acabou. Mas Cristo não, irmão. Paulo diz, 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé também. É inútil. Então, Cristo não é apenas mais um profeta, a qual Deus falou através de sua vida, não. Cristo, ele veio, foi profeta, sacerdote, rei, morreu na cruz, mas ressuscitou. O próprio Deus que se fez carne habitou em nosso meio, 100% homem, 100% Deus, ele ressuscitou. Então, isso valida a pregação do Evangelho. Isso valida a pregação, né, das Escrituras Sagradas. Então, ele não é o Cristo que muitos acham que foi apenas um profeta. Então, irmãos, o Cristo das Escrituras, nós estamos falando aí, abrindo, né, esse pensamento sobre o Cristo das Escrituras. Então, estudar sob a lente de Stanley Horton nos lembra que a teologia deve sempre levar à adoração. Jesus, ele não é um objeto de estudo, mas uma pessoa viva com quem nós nos relacionamos. Ele fez, ele faz e ele fará. Né? Então, isso, quando nós estudamos a Cristo, nós começamos a conhecer quem ele é, as suas obras, isso nos prostra diante dele, irmão. Isso nos prostra com reverência, com temor diante desse ser, né, todo-poderoso, o próprio Deus. Tá? Então nós vamos passar por pontos, a pré-existência, a divindade de Cristo, a encarnação, a união hipostática, o ministério terrestre, a unção do Espírito, o seu sacrifício,
a sua ressurreição e a atual exaltação. Tá bom? A palavra do Senhor diz em Mateus 16, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Então, quando nós estudamos, hoje nós temos o privilégio, né, de estudarmos as Escrituras e conhecermos mais quem Jesus é, as suas obras. Então, perceba que aqui nessa perícope aqui, o próprio Cristo pergunta aos seus discípulos: olha, que eles estão dizendo que eu sou. Então, olha a convergência. Ah, Elias, é João Batista, é mais um profeta. Então, nós precisamos ter o pleno conhecimento, irmãos, de quem é o Cristo das Escrituras. Nós não podemos arredar o pé da palavra de Deus. Nós não podemos arredar o pé da Bíblia Sagrada para conhecermos sobre esse Cristo. A origem do termo Cristo, né? Nós falamos aqui, a pronúncia é Christos, termo grego equivalente ao hebraico Machia, isto é, Messias, isto é, ungido, né? Então aqui nós estamos falando da origem do termo, né? A sua pré-existência se refere, né, à sua eternidade. Então Cristo, ele passou a existir na eternidade. Ele é o Logos eterno que coexiste com o Pai antes da criação do tempo. Então nós falamos isso aqui, isso é importante demais, porque nós precisamos ter, né, esse conhecimento pleno de Cristo, né, sua pré-existência, a sua divindade absoluta, na afirmação de que Jesus possui a mesma substância. Nós falamos sobre isso, né, que o Pai e Ele é Deus em evidência, seus atributos de glória, né. Então, quando nós falamos da pré-existência, falamos dessa divindade de Cristo, então são pontos importantes que nós vamos aí passar na nossa disciplina. O Cristo que vem antes de todas as coisas, né, irmãos? Então, a história dele não começa na manjedoura, nós já lemos isso aqui. A pré-existência garante que a redenção foi planejada na eternidade. Não foi um plano de contingência. Então, muitas pessoas, né, quando não tem esse pleno conhecimento, acham que alguma coisa deu errada no plano de Deus lá, Deus foi pego de surpresa, aí ele pensou, vou mandar Jesus. Não, irmão. Então, Cristo é um Cristo eterno, antes de todas as coisas, como Deus. Tá bom? Caminhando aqui mais um pouquinho, acho que nosso tempo ainda cabe aqui. Os atributos da sua divindade. Nós acabamos de passar por essa disciplina aqui, na ontologia, onde nós falamos sobre os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis, que são aqueles que não são compartilhados, né? São exclusivos de Deus. Então, se Cristo, né, o Cristo pré-eterno, na eternidade com o Pai, ele também carrega em si esses atributos. A onisciência. Então, Jesus, ele conhecia, né, os pensamentos dos homens e o futuro. Vamos ler lá João capítulo 2, rapidamente aí na sua Bíblia aí, ó, João capítulo 2, lá no versículo 24. Olha o que está escrito lá. Jesus, porém, não depositava confiança neles, pois conhecia a todos. Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele já conhecia a natureza de cada um. A onisciência de Cristo
Então aqui nós vemos claramente esse Cristo, esse Deus pré-existente e a sua onisciência. Olha o que diz aí Mateus, olha o texto de Mateus 28, por exemplo aí. Mateus 28, lá no 18. E aproximando-se de Jesus, ele lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O poder e toda autoridade em Cristo é a onipotência. Esse Cristo que não muda, né? A sua natureza divina, ela permanece a mesma ontem, hoje, para todo sempre. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, fala exatamente sobre isso. Olha lá, Hebreus, capítulo 13, olha o versículo 8. Jesus Cristo, que é o mesmo ontem e hoje, será também para sempre, né? Esse Deus que não muda, esse Cristo imutável. Então, irmãos, aqui estamos falando sobre os atributos, né? A importância para a salvação. Para Stanley Horton, a eficácia do sacrifício depende da divindade. Somente um Redentor infinito poderia satisfazer a justiça de um Deus infinito. Se Cristo não fosse Deus, seu sacrifício seria apenas a de um mártir humano, sem poder para remover o pecado do cosmos, né? Então, a importância, né, da divindade de Cristo para a nossa salvação hoje. Então, esse Cristo redentor que se entregou por nós, satisfez a justiça de Deus. Então, se ele não fosse divino, irmão, 100% Deus, né, seria apenas um mártir. Apenas um mártir. Então, quando nós vamos conhecendo a história de Cristo, né, quem ele é, as suas obras, isso engrandece o nosso conhecimento, tá bom? E assim nós vamos abrindo aqui essa reflexão sobre quem Cristo é, irmãos. Então, aqui eu creio que deu para nós trazermos aí bastante reflexão para esse nosso primeiro encontro aqui. Nós vamos na próxima aula entrar em si dentro de cada ponto da nossa disciplina. Então eu espero que você se aprofunde mais aí no que nós falamos aqui e que nós possamos chegar afiados aí para uma próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe você, bons estudos, uma ótima semana a todos.